Pode sentar, fique à vontade. Que não seja só esse tempo, esse momento. Obrigado. Estamos chegando no final do ano, né? Tempo de fazer algumas reflexões, alguns levantamentos na vida. Mas que hoje seja um pontapé inicial, que você finalize esse ano agradecendo em todo o tempo ao Senhor pelo seu amor para com as nossas vidas. Como diz o salmista, se não fosse o Senhor, diga a Israel, os homens já teriam nos engolido vivo, né? Então, se não fosse o amor de Deus, com certeza nós já teríamos perecido. Querido, hoje eu quero trazer uma palavra para você, para nós termos um entendimento muito importante daquilo que o Senhor determinou desde o nosso nascimento e que muitas vezes nós esquecemos. O tema da palavra é ande antes de falar. Qual o tema? Ande antes de falar. Como eu falei, o ano está finalizando e chega o momento de fazermos algumas avaliações, o que deu certo, o que deu errado. O certo que seríamos observar a nossa real condição, onde nós estamos. Até antes de pensarmos no que deu certo e errado, avaliarmos a nossa condição, como nós estamos. Porque é muito comum essa época agora as pessoas começarem a fazer promessa para si mesmo, né? Ano que vem eu vou emagrecer. Ano que vem eu vou entrar na academia, né? Ano que vem eu vou cortar gordura, o refrigerante. A gente faz um bocado de promessa, né? Aí a gente já chega dia 31 e diz assim, agora dia 24, 31, nas 6 aí de final de ano. Aí diz assim, como eu vou cortar ano que vem, eu vou aproveitar. Aí já come 2, 3 vezes mais. E quando chega ano que vem, a gente vai deixando para depois e não vai cumprindo essas promessas em nossas vidas. Sabe qual é o grande problema, querido? É que nós esquecemos o ciclo normal da vida. E qual o ciclo normal da vida? Pensa num bebê. O que o bebê faz primeiro? Ele aprende a andar ou aprende a falar? Primeiro ele anda ou ele fala? Ele anda, né? Ele começa arrastando, engatinhando, fica em pé. Até então, no máximo, ele balbuceia algumas palavras que só as mães entendem, que nem os pais entendem. Que as mães, elas têm esse tradutor já inserido na mente, né? Que o bebê fala blá, 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 e ela já sabe, quer comida, quer água, a fralda tá suja. É um negócio assim impressionante, né? Então, primeiro ele anda. Depois que já está andando, começa a formar suas primeiras palavras. O problema é que nós crescemos e esquecemos disso, dessa ordem natural que Deus estabeleceu, e passamos a falar muito e andarmos pouco. Fazermos, como eu falei, promessas demais, falarmos demais e agirmos pouco. E aí é que a vida começa a enrolar e a gente não sabe por que as coisas não estão dando certo. Porque nós queremos falar, nos comprometer, fazer promessas, dizer coisas, antes mesmo de tomar uma posição e caminhar dentro de um projeto, de um propósito. Por que nós fazemos isso? Porque andar é símbolo de liberdade. Não é à toa que quando uma pessoa perde a sua liberdade, ela fica sempre presa num espaço muito pequeno. E quando nós falamos em liberdade, nós pensamos o quê? Em estar no lugar aberto, corrermos. Quem gosta de motocicleta, né? Pegar uma motocicleta com o vento batendo na cara. Não é muito a minha praia, mas tem gente que gosta disso. Isso é liberdade. Liberdade é você se locomover, é caminhar, é andar. Isso é liberdade. Entretanto, querido, a gente tem que entender que as palavras, quando nós falamos, elas nos comprometem. Toda palavra, querido, que sai da nossa boca, ela tem poder para bênção ou para maldição, para construir ou para destruir. Palavras, querido, elas não voltam vazias. Começa com a palavra de Deus, que vai, procura e não volta vazia, como as nossas. Então, por isso que a palavra do Senhor nos ensina que a nossa língua,
É um dos menores órgãos, mas pode colocar uma floresta inteira em chamas, que pode destruir. E aí o que é que a gente precisava entender? Que o Senhor nos deu liberdade para andar, caminhar, fazer, desenvolver. E o salmista, quando entendeu isso, ele chega a dizer assim: Senhor, põe um freio na minha boca. E a tradução mais próxima do original é como se ele estivesse pedindo: Senhor, põe um freio de cavalo na minha boca. Quando eu for falar demais, o Senhor puxa a rédea e faz eu parar, faz eu quietar. Porque as palavras, querido, elas nos comprometem, elas nos prendem e elas nos escravizam, até escravizam. Tem pessoas que vivem escravo por causa de uma palavra que saiu da boca. Tem gente que fica escravo de uma enfermidade, uma doença, porque na hora que ele vai falar da enfermidade e da doença, ele já coloca logo um pronome possessivo. A minha dor, a minha diabetes, a minha enxaqueca. Quer dizer, ele se escraviza no mal por causa da palavra da sua boca. Bem como quando se compromete a fazer algo, ele está se escravizando. Quando abre a boca e diz assim: porque nada vai dar certo. Xé, não tem como dar certo. Graças a Deus que esse demônio do Xé já saiu dessa igreja, né? Eu me lembro que uma época a gente fez até campanha aqui na igreja para expulsar o demônio do Xé daqui. Porque é a introdução do pessimismo. Então, a gente precisa entender que nós precisamos caminhar mais, andar mais, realizar mais do que falar. Porque senão, querido, nós vamos nos escravizando, nós vamos nos prendendo, nos comprometendo com as palavras e esquecemos de caminhar em direção a grandes conquistas. Baseado nisso, eu quero trazer hoje a história de um herói da fé, que esse homem, diante de uma causa muito nobre, de uma missão muito difícil, ele resolveu agir em vez de falar. A Bíblia não registra se outras pessoas tentaram fazer o que ele fez, mas talvez muitos falaram, fizeram projeto, reclamaram, disseram, descreveram o problema, descreveram como não tinha solução. Mas esse homem solucionou o problema, porque em vez de falar, ele caminhou, ele agiu, ele fez. Eu estou falando de um herói da fé chamado Neemias. E eu quero ler o texto do livro de Neemias, capítulo 2, a partir do versículo de número 11. Livro de Neemias, capítulo 2, a partir do versículo de número 11, diz assim: Cheguei a Jerusalém, e depois de 3 dias de permanência na cidade, levantei-me durante a noite e saí com alguns dos meus amigos. Todavia não compartilhei, em outras palavras, não falei com ninguém o que Deus havia entusiasmado meu coração para que eu fizesse por Jerusalém. Não levei animal algum, a não ser aquele o qual eu estava montando. Desta maneira, saí de noite pela porta do vale, fui até En-Hatanim, fonte do crocodilo, e até Shahar-Hapspot, que é o portão do lixo, e examinei as muralhas de Israel que haviam sido derrubadas, e os seus portais que haviam sido destruídos pelo fogo. Fui ainda mais adiante até o portão da fonte e até o tanque do rei. Contudo, ali não havia sequer espaço para o animal que eu montava pudesse passar. Por isso decidi subir o vale, ainda de noite, avaliando o estado dos muros. Finalmente retornei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não ficaram sabendo aonde eu tinha ido, pois até então eu nada havia revelado, traduzindo aqui, não havia falado aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos demais sobre a obra que eu iria realizar. Então eu lhes disse: vede a deplorável e humilhante situação em que nos encontramos. Como toda a cidade de Jerusalém está em ruína e suas portas devastadas pelo fogo. Vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não passemos mais vergonha. Também
lhe revelei como o Senhor tinha sido misericordioso comigo e tudo quanto o rei me havia declarado. Diante disso, eles exclamaram: levantemo-nos, pois, e reconstruamos nossas muralhas. E, cheio de ânimo, fortaleceram as suas mãos para a realização deste bom projeto. Esse homem, querido, Neemias, quem ele era? Neemias foi um daqueles que foi a sua família levada para o cativeiro, e ele já com certeza nasceu no cativeiro pela idade que tinha, que o povo passou 70 anos e ele não tinha toda essa idade quando voltou, então nasceu no cativeiro. Mas ele ficou sabendo que a cidade natal dos seus pais, Jerusalém, tinha sido derrubada as muralhas de Jerusalém, e não foi só essa vez que as muralhas de Jerusalém foram derrubadas. Para título de curiosidade, as muralhas de Jerusalém foram derrubadas 17 vezes e reconstruídas 18 vezes. Quando você for comigo lá em Israel, você vai ver a nova muralha que tem lá. Vamos num local que eu vou lhe mostrar o alicerce das antigas, e você vai ver como Deus foi tremendo com aquele povo. E ele agora chega, inclusive tem um local que nós passamos que encontramos ainda o restante, parte da muralha antiga construída por Neemias. E Neemias, ele chega agora diante do Senhor e começa a clamar por Jerusalém. E quando ele está clamando por Jerusalém, ele não falou nada para ninguém, ele não ficou reclamando nada para ninguém, ele não ficou dizendo: tá vendo, a muralha está lá, ninguém faz nada, não tem um que vai lá fazer, ninguém ajuda, ninguém levanta uma pedra. Porque, querido, reclamar porque não está sendo feito, desculpa a sinceridade, qualquer imbecil faz, reclamar. Agora, fazer tem que ter capacidade para fazer. Ele não abre a boca, ele não fala, ele não reclama, ele apenas começa a fazer a coisa certa: orar, buscar a face do Senhor. E um dia ele está na sua função de copeiro, e era uma das funções mais importantes que tinha no reino. Por quê? Porque o copeiro-chefe, ele era, vamos dizer assim, aquele que fazia a triagem das coisas antes de chegar no rei. Inclusive, toda comida e bebida, o rei só comia da mão do copeiro-chefe. Era um cargo de grande relevância, mas era um cargo muito perigoso. Por quê? Porque todas as vezes que ele fosse servir comida e bebida para o rei, ele tinha que comer e beber primeiro da comida, para testar se não estava envenenada. Porque se morresse, melhor morrer o copeiro que morrer o rei. Então ele tinha essa função. E um dia ele servindo o rei olha para ele e disse assim: Neemias, o que é que está acontecendo com você? Você não está doente, mas o teu semblante está caído, não é assim, você não é assim. Você é uma pessoa alegre, você é uma pessoa vibrante, você é uma pessoa feliz. Por que é que você está tão abatido? E ele diz assim: como é que eu posso estar alegre, feliz, se na cidade dos meus pais os muros estão derrubados, está uma cidade que os ladrões entram, saem, saqueiam, levam tudo, porque naquele tempo a cidade, para ser respeitada, ela tinha muralha para se proteger, senão os pilheiros, as caravanas, os ladrões do deserto tomavam tudo, entravam, saqueavam as cidades. E agora o rei olha assim: então o que é que eu posso fazer? Ele diz assim: eu quero essa missão, deixe-me ir até lá, me dá uma carta autorizando que eu vou até lá. Quando ele chega em Jerusalém, ele não chega fazendo barulho: gente, reúne aqui, ó, todo mundo, eu vim reconstruir as muralhas, quem vai me ajudar? Ele não fez isso. E muitas vezes nós queremos fazer exatamente isso. Nós queremos começar um projeto contando com os outros, contando com a mão de obra dos outros, com o trabalho dos outros, com a ideia dos outros. Querido, se Deus deu uma missão para você, quem tem que começar a missão é você. Isso é muito comum, querido. Por isso que aqui na igreja a gente diz que quando alguém tem uma ideia para fazer um projeto, nós dizemos assim: olha, se Deus deu a dor para você, se Deus deu o projeto para você, seja o pai do projeto, seja a mãe do projeto. Coloque você a mão na massa. Porque, querido, é muito fácil a pessoa dizer assim: pastor, Deus colocou no meu coração que a igreja precisa ter uma oração aqui 5 horas da manhã.
Mas eu não posso vir, porque esse horário eu vou sair para trabalhar. O senhor vem. É fácil arranjar serviço para o pastor, né? Mas se Deus colocou no teu coração esse desejo, meu irmão, é que você tem que ser o dono do projeto. É você que tem que ganhar uma chave de presente da igreja e vir orar às 5 da manhã. Porque falar, cobrar dos outros, dizer que os outros não estão fazendo, que está errado, querido, é fácil demais. Mas qual é o grande detalhe? Não traz nenhum tipo de edificação e resultado. Neemias, ele chega lá fazendo muita propaganda, dizendo assim, eu vim com uma missão dada por Deus, eu vim aqui, não saía com nada. Por que é que tem muita gente que não sai com nada? Porque é muito bom de falar de ideias, de mostrar o erro, de apontar situações, mas não tem iniciativa de andar, fazer, realizar. Neemias, ele chega na cidade e ele passa 3 dias caladinho, só observando o que precisava ser feito. À noite, para ninguém ver e ficar indagando, o que é que você está fazendo? Ele sai, pega o seu jumento, seu cavalo, ele começa a dar volta pela cidade, ele começa a medir tudo o que precisava ser feito. As dimensões, o trabalho, tudo o que precisava ser feito. Teve lugares, como o texto diz, que era tanta ruína que ele não conseguiu nem ir mais de cavalo, teve que continuar a pé. Mas ele fez toda a volta na cidade, ele mediu, ele observou, ele planejou tudo o que era para ser feito. Somente depois é que ele começou a chamar as pessoas para realizar esse grande projeto. Então, querido, com base nessa história de Neemias, eu quero hoje trazer para você algumas chaves de como nós podemos fazer grandes realizações, grandes obras, seja na sua vida particular, seja na sociedade, seja na igreja, em muitos outros lugares. Se você quer realizar grandes obras, primeira coisa que você precisa fazer na vida, entenda a sua condição antes de falar. Preciso entender a minha condição antes de falar, ok? Tem frase demais ali, mas fique só com a primeira. Preciso entender minha condição antes de falar. Neemias, antes de falar para o povo, antes dele chamar todo mundo, antes dele fazer propaganda, ele foi ver qual era a real condição do lugar. Qual era a real condição que existia naquele lugar. E ele foi ver o quê? Que a cidade estava em ruína, em estado deplorável e humilhante. Então, primeiro ele levantou a condição, como estava ali a cidade. Isso mostra o quê, querido? Que quando nós queremos realizar grandes obras, grandes situações, grandes projetos, primeiro a gente tem que avaliar a nossa situação, a nossa condição. Muitas vezes nós temos solução para o Brasil, nós dizemos assim, não, se eu fosse o presidente, eu fazia assim. Se eu fosse governador, eu fazia assim. O indivíduo, ele não olha para o estado dele, que muitas vezes ele não tem equilíbrio emocional, que ele começa o dia bem e termina chutando o pau da barraca, ou então ele já começa o dia mal e querendo passar por cima de todo mundo. Então uma pessoa desequilibrada desse jeito, querido, não consegue nem fazer o café da manhã, que dirá uma grande obra, uma grande realização, porque na primeira situação lá que tiver, ele já pega a água do café, já joga, já chuta o fogão. Por quê? Porque ele não tem equilíbrio. Então, a gente precisa primeiro entender a nossa situação. Veja bem, Neemias, ele gastou um tempo avaliando a situação do jeito que estava, fez um projeto e realizou a construção de uma muralha em torno de Jerusalém em 42 dias, meu irmão. Aí você vai olhar e dizer assim, legal. Não, querido, você não entendeu. Você já ouviu falar de um rei chamado Davi? Sim ou não? Davi também construiu muralha em torno de Jerusalém, mesma dimensão, mesmo tamanho de muralha. Davi, o rei, com todo o potencial que tinha, levou 2 anos para construir a muralha. Esse cara conseguiu em menos de 2 meses. Por quê? Porque antes de falar, ele trabalhou. Ele levantou qual era a sua real situação.
Querido, quem não reconhece ou disfarça a sua condição, não consegue construir nada. Quando você observar pessoas que reclamam que os outros não estão fazendo, que reclamam que ninguém faz nada, é porque ele ainda não percebeu que na situação que ele está, ele não consegue fazer nada. Então ele tenta disfarçar, jogando a culpa para os outros. Porque ninguém faz nada. Porque ninguém ora nessa igreja. Porque ninguém ajuda o pobre. Porque ninguém não sei o quê. Mas o indivíduo, ele não olha a situação dele, que tem que começar por ele. O primeiro ajuste tem que ser pessoal, tem que ser na sua vida. E aí não pede ajuda quando reconhece, primeiro que não reconhece que a sua condição está tão mal que precisa de ajuda. Eu tenho aprendido, querido, com o passar do tempo, que o maior ladrão das nossas promessas chama-se orgulho. A maioria das pessoas que tem muita promessa ainda fica dizendo que Deus enganou, que foi o profeta que mentiu. Deus dá a promessa e nunca se cumpre na vida do indivíduo. Por quê? Porque o orgulho não deixa ele pedir ajuda. Não deixa ele reconhecer o seu estado. E o orgulho é algo tão abominável diante de Deus, que na carta de Tiago chega a dizer que Deus, ele se opõe, ele se posiciona contra o orgulhoso, o soberbo. Na sequência o versículo diz: resistir o diabo, ele fugirá de vós. Ou seja, antes de Deus se preocupar em se opor ao diabo, ele se opõe ao orgulhoso. Mas por que Deus primeiro se opõe ao orgulhoso para depois se opor contra o diabo? Porque o orgulho é a porta pela qual o diabo entra. Como foi que Lúcifer se tornou o diabo, Satanás? Pelo orgulho no seu coração. Quando ele disse assim: olha, eu vou subir, vou colocar o meu trono lá igual ao do Senhor e vou ser semelhante a ele. Então o orgulho, querido, é o ladrão das promessas que nós temos na vida. Então, se você quer realizar grandes obras, primeiro, avalie a sua condição e peça ajuda. Procure ajuda. Procure alguma forma de você vencer a condição que você está. Porque culpar os outros pela sua condição não resolve. Não, eu sou desse jeito por causa de uma maldição hereditária, porque meu pai era assim, minha mãe era assim. Não resolve. Não resolve. O que resolve é nós vermos a nossa situação e procurarmos ajuda. Então, o primeiro passo é esse. Segundo, antes de falar ou se propor a fazer algo, se capacite. Segundo passo é esse. Antes de falar, antes de você colocar um projeto, se capacite. Eu quero fazer algo assim, assim, assim. Não, querido, vá se capacitar primeiro. Tem muita gente, querido, que em vez de se capacitar, pega a palavra de Deus e dá uma bela distorcida. Mas a Bíblia diz, pastor, que Deus usa o ignorante para confundir o sábio. Sim, a Bíblia diz, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus até usa pessoas ignorantes para confundir o sábio, mas isso não é virtude. Isso não é virtude. Quando Deus diz que ele usa até o ignorante para confundir o sábio, ele quer, na verdade, abater a sabedoria humana. Mostrar para o ser humano que, por mais conhecimento que ele tem que ter uma dependência de Deus. Mas viver o tempo todo alegando que eu não preciso me capacitar, porque na minha ignorância Deus vai usar, querido, isso não é virtude. Não é. Virtude, Deus quer dar para nós, chama-se capacidade, capacitação. Então a gente precisa entender isso, que nós precisamos nos capacitar. Neemias, ele quando foi fazer a grande obra, ele já estava capacitado. E como foi, pastor, que Neemias se capacitou? Neemias se capacitou servindo. Servindo ao rei que escravizou o seu povo. Servindo numa nação que tinha destruído lá a sua cidade. Foi servindo. Neemias não teve a oportunidade, como muitas vezes nós temos, de fazer um curso, de estudarmos algo, de aprendermos. Ele teve que ser servindo, sendo servo. E aí, servindo, ele foi se aproximando do rei. Não é à toa que ele se tornou o copeiro-chefe. E por estar nessa posição,
ele começou a observar tudo que aquele império fazia, toda a sistemática de administração. Não é à toa que quando ele recebe a liberação para ir reconstruir, ele não foi com o cara e a coragem, ele foi já com o conhecimento que ele tinha adquirido. Primeiro ele disse: rei, eu preciso de uma carta de autorização. Por quê? Porque dentro do Império Persa, quem não tivesse autorizado a fazer alguma coisa, era considerado que estava conspirando contra o rei. Então ele já sabia disso. Segundo, ele disse para o rei: nessa carta, o Senhor me autorize que todas as províncias circunvizinhas de Jerusalém, em vez de mandar o dinheiro dos impostos deles aqui para a cidade de Suzã, na Pérsia, mandem para mim. Então ele já tinha feito até um planejamento financeiro da obra. Por quê? Porque ele já tinha observado como era que se realizava as obras naquele lugar. Então ele servindo, ele foi se capacitando. Querido, Neemias, ele se capacitou tanto que ele chegou a uma posição que nós precisamos também tomar na nossa vida. Qual? Gente capacitada, ela sabe ser filtro em vez de ser barragem quebrada. Gente capacitada sabe ser filtro em vez de barragem quebrada. O que significa isso? Por que eu usei essa expressão? Um filtro serve para quê? Para que quando se passe alguma coisa por ele, se retenha as impurezas. Retenha o que vai danificar, o que vai causar problema. Esse é o objetivo de um filtro. Enquanto que uma barragem quebrada, em qualquer lugar que tiver uma barragem, quando quebra, ela sai levando tudo que tem na frente e provoca a destruição. O que tem a ver, pastor, dentro dessa frase? Gente, quando não é capacitada, as palavras delas, em vez de ajudar, já apavora todo mundo. Você está vendo a situação como é que está? Daqui a alguns dias vai faltar comida, vai faltar combustível, vai faltar isso e vai faltar aquilo outro. E toda palavra que ele faz, ele já vai levando uma enxurrada de problema. Ele já vai levando uma enxurrada de desgraça. Ele já vai atemorizando, tirando a força e a fé de todo mundo. Agora, uma pessoa capacitada, ela tem filtro. Ela diz assim: não é bem assim. Uma pessoa capacitada, ela mostra soluções, ela mostra caminhos, ela mostra como pode ser feito. Na hora da turbulência, dificuldade, diz assim: não é assim que a gente faz. É dessa forma que nós podemos fazer. Então, querido, é muito fácil. Pessoas que não são capacitadas, além de ser pessimista, sempre a posição deles é alarmante e destruidora. Não tem jeito, é só desgraça que vem, que vai tudo água abaixo. Gente capacitada mostra soluções, caminhos. Então, querido, se você quer realizar grandes obras nesse novo ano de conquista, se capacite. Se capacite. Em vez de você ir na enxurrada do não tem jeito, não vai dar certo, se capacite. Então esse homem, ele fez isso. Terceira coisa, avalie com quem você irá falar. Agora chegou a hora de falar. Primeiro ele viu a condição dele, depois ele se capacitou, e só depois é que ele foi falar. Aqui está o grande segredo. Muitas vezes nós fazemos o contrário, né? Nós falamos, não temos capacidade, não temos um projeto, não temos um planejamento, não temos nada. Só temos falatório. E não dá certo. Então ele fez o caminho certo. Eu gosto muito, querido, das frases de um grande homem de Deus chamado Martin Luther King. Foi um pastor que lutou muito pelos direitos civis nos Estados Unidos, um ícone naquela nação. E esse pastor, entre muitas frases boas, ele dizia assim: para criar inimigos, você não precisa fazer nada, basta abrir a sua boca e expor as suas ideias. Para que você adquira inimigos, não precisa fazer nada, basta você falar suas ideias, o que você pensa. É suficiente para arranjar gente que não gosta de você, gente que vai dizer que você é metido, que você é arrogante, que você não presta, já vai arranjar suficiente, basta você expor as suas ideias.
Então entenda, querido, que na vida passarão 2 tipos de pessoas na sua vida: as que te amam e as que não te conhecem. As que te amam, querido, como a Bíblia ensina, elas vão saber as suas falhas, os seus defeitos, mas vão te amar do mesmo jeito. Vão relevar, vão estar do seu lado, vão te apoiar. E as outras vão passar pela sua vida, aquelas que não te conhecem. E por não te conhecer, eles fazem logo um julgamento precipitado sobre você. Ele olha uma determinada situação e começa a dizer: mas como fulano é arrogante. Meu Deus, como é que é metido, que é isso, é aquilo, aquilo outro. Não te conhece. Faz logo, vamos dizer, a pior caricatura da sua vida, que não te conhece. O bom é quando elas passam a nos conhecer, quer dizer assim: você é totalmente diferente do que eu pensava de você. Então a gente tem que entender, querido, que vão ter 2 tipos de gente que vai falar na sua vida: os que te amam e aqueles que não te conhecem. Para qual deles você vai dar crédito? Se tem uma trava na vida da gente, querido, é a gente ficar querendo responder para aquelas pessoas que falam sobre nós que nem nos conhecem. Ah, porque fulano falou de mim, eu vou lá tirar satisfação. Porque eu tenho que mostrar, eu tenho que provar, eu tenho que isso. Querido, isso é um fator paralisante da sua vida. Querido, se não te conhecem, pode ter certeza que vão falar sempre mal de você. Porque eu e você não somos melhor do que Jesus. E Jesus, quando veio à terra, quem não conhecia ele, chamava ele do quê? Belzebu, príncipe dos demônios. O próprio Jesus, o próprio Deus, era chamado assim, por aqueles que não conheciam ele, príncipe dos demônios. Era chamado de charlatão, de mentiroso, de falso profeta, de tudo isso chamaram Jesus, porque não o conheciam. Mas quando aqueles que começavam a conhecer ele, já diziam diferente: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, tu és o filho de Davi, tu és o Salvador. Por quê? Porque passaram a conhecer. Então, querido, quando vier essas pessoas se levantando contra você, pelo que você expôs, pelas suas ideias, não perca tempo em responder para aquelas pessoas que não te conhecem, que não conhecem a sua vida, que não conhecem o seu projeto. Ignore. É a melhor coisa que você faz na vida. Com Neemias não foi diferente, querido. Depois dele avaliar a condição da cidade, que ele chama agora os nobres, anciões da cidade, os sacerdotes, chama todo mundo. Chama e fala da sua ideia de reconstruir os muros da cidade. Começaram a aparecer os opositores. Volto na frase de Martin Luther King: para você ter opositores inimigos, não precisa você fazer nada contra eles, basta expor sua ideia. Ninguém conhecia Neemias, estava tudo certo. No dia que ele reuniu e disse assim: eu vim com uma missão, reconstruir os muros da cidade, porque nós estamos numa situação deplorável, humilhante, e nós precisamos sair dessa situação. Na hora que ele expôs, já apareceu 3 inimigos contra ele. Neemias 2,19 diz: no entanto, quanto Sambalate, o Horonita, Tobias, oficial amonita, e Gessem, o árabe, tomaram conhecimento dos fatos, zombaram de nós, desprezaram e questionaram: o que é isso que estás tentando fazer? Quereis se rebelar contra o vosso rei? Bastou abrir a boca que apareceram os inimigos. Bastou ter uma ideia, para aparecer logo gente acusando ele de estar fazendo até conspiração. Mas eu já falei para você que ele se capacitou e trouxe carta do rei, provando que o que ele queria fazer não era uma conspiração. Se ele não se capacita, ele estava ferrado. Se ele não se capacita antes de fazer a obra, ele com certeza seria tido como um inimigo do rei. Então, querido, quando você tiver uma ideia, quando você se capacitar e você expor a sua ideia, por isso que você precisa caminhar antes e depois falar, porque enquanto você estiver caminhando calado, você não vai ter oposição. Enquanto você estiver se preparando, organizando, levantando recurso, você não terá oposição. Mas na hora que você disser a sua ideia, vou fazer tal coisa, vão começar os opositores. E a Bíblia diz que os primeiros inimigos surgem onde?
dentro da nossa casa. Os primeiros a olhar a sua ideia e dizer que não vai dar certo é quem? Quem está dentro da sua casa. As pessoas de fora é mais fácil acreditar nas nossas ideias do que nós. E por que isso acontece? Por quê? Porque eles conhecem todas as nossas falhas e defeitos. E por conhecer as nossas falhas e defeitos, eles vão olhar mais para nossas falhas e defeitos do que para aquilo que você se capacitou para fazer. Quer ver uma prova disso? Você vai, estuda 5 anos, se forma, bonitinho, você abre o seu negócio. Quem são seus primeiros clientes? Os de fora. Os da sua casa ficam olhando assim, quero ver se isso vai dar certo. Do jeito que era, forme-se em medicina. Talvez sua mãe, que gosta muito de você, vai lá fazer uma consulta com você. Os outros parentes vão dizer assim, isso aí, do jeito que era, vai matar um bocado de gente. Não é isso? É a primeira coisa. Só depois que verem o seu trabalho bem feito, é que vão olhar para você e vão dizer assim, vou ver lá se ele é bom mesmo. Você se forma em engenharia, ele contrata outro engenheiro e diz assim, não, fulano de tal, ele ali não sabia botar um prego na parede, vai fazer uma construção, vai desabar a casa na minha cabeça. Só depois que você fizer algumas obras, aí ele vai lá, o parente, querer que você ainda faça a planta de graça para ele. É assim que funciona. Então, por isso que o Senhor nos adverte, cuidado que os primeiros inimigos estão dentro da sua casa. Então, como foi que eles se levantaram contra a ideia? Neemias agora se preparou, tudo bonitinho, chegou a hora de expôs a ideia. Aí os opositores começaram com zombaria. Isso não vai dar em nada. Ele vai fazer alguma coisa? Não vai dar em nada. E começaram a fazer acusações contra ele. Olha, o que ele está querendo fazer é conspirar contra o rei. É fazer uma revolta, uma rebelião. Foi a primeira acusação que tiveram contra eles. A segunda, tentaram desqualificar o que ele estava fazendo. Neemias capítulo 4, versículo de 1 a 3, diz assim: quando Sanbalate tomou conhecimento sobre a obra de restauração das muralhas que estavam sendo implementadas, ficou irado, ridicularizou os judeus e na presença dos seus compatriotas e dos grandes líderes de Samaria exclamou: o que fazem? O que aqueles fracos judeus estão tentando fazer? Será que conseguirão se fortalecer? Irão ainda oferecer sacrifícios? Serão capazes de terminar o que iniciaram em um só dia? Talvez até possam ressuscitar pedras de construção dos montes dos escombros e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, acrescentou: mesmo que só erguem a muralha, uma só raposa derrubará esse muro de pedras. Quando você expor uma ideia, tenha o lombo grosso para aguentar as pedradas. Se você não está... Por isso que o primeiro passo é você ver a sua situação. Se a tua situação ainda não tem equilíbrio emocional, se a sua situação você ainda não está preparado para receber crítica, não exponha as suas ideias. Porque na hora que você expor as suas ideias, vai ter jeito para desqualificar a sua ideia. Chegaram a dizer: o que eles estão achando? Estão achando que vão conseguir alguma coisa? Estão achando que vão pegar aquelas pedras lá derribadas, queimadas, tudo, e vão construir uma muralha? Aí o outro do lado disse assim: é mesmo. Ó, se passar uma raposa por lá e bater com a cauda, vai desabar tudo. Então esteja preparado. Preparado. Neemias, ele venceu as provocações, sabe como? Enquanto o pessoal falava que ele não ia conseguir, que ele não tinha capacidade, que uma raposa ia derrubar a muralha, o projeto dele, ele só fazia uma coisa: ele ia para a presença do Senhor e orava. Ele não respondia nada para ninguém. Ele não ficava batendo boca com ninguém para provar que ele estava certo, que a ideia dele era boa. A Bíblia diz que ele venceu fazendo duas coisas: oração e trabalho árduo. Então, se você tem um projeto, querido, na sua vida, na hora que levantar os opositores, não perca tempo discutindo com opositores. Vá orar e trabalhe. Só isso. Vá orar e trabalhe. Foi assim que Neemias fez. Então,
começaram primeiro ridicularizando, começaram primeiro com zombaria, depois ridicularizaram. Nada, Neemias continua a obra. Os inimigos olharam e agora foram para a terceira fase. Eles passaram então a intimidá-lo pela força. Tentaram zombar, não deu certo. Tentaram ridicularizar ele, não deu certo. Pô, vai ter que ser no braço agora, né? Agora implementaram uma guerra. Agora vamos para a força, agora vamos para a pancada. Ele vai ter que parar de qualquer jeito. Esse projeto dele não pode ir para frente. Capítulo 4, versículos 7 e 8 diz assim: Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod foram informados que os trabalhos de restauração do muro de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Então ajuntou-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e nos causar grande preocupação e confusão. Então, já que não deu, desqualificando, fazendo piadinha, falando que não dava certo, agora vamos para o confronto. Vamos parar ele na força. Vamos parar ele na marra. O que Neemias fez? Foi para lá brigar? Foi para lá discutir com eles? Não. Ele foi buscar a Deus. Depois que ele buscou a Deus, já preparado, ele usou a capacitação que ele tinha. Ele simplesmente fez uma muralha humana de proteção. E agora ele fez turnos de trabalho. Eu acho que é daí que vem aquela expressão: enquanto descansa, carrega pedra. Porque o indivíduo ele passava horas e horas na batalha. Quando ele terminava a batalha, vinha outra turma render, ele carregava pedra para colocar na muralha. Então eles foram se revezando. E aquilo que parecia que ia ser a destruição, que ia barrar a ideia deles, simplesmente acelerou o trabalho deles. Sabe por que muitas vezes, querido, você está fazendo alguma coisa e aparece um problema no meio? Aparece gente para se opor? É porque Deus está querendo te dar velocidade. Ele está querendo que você acelere o processo e não que desista. O que levou Neemias a acelerar e terminar mais rápido a obra foi justamente quando foram guerrear contra ele. Porque o que ele pensou? Agora tem que ser mais rápido. Nós temos que terminar essa muralha mais rápido. Por quê? Porque agora nós temos inimigo nos atacando. São nas adversidades, querido, que nós precisamos nos reinventar e aprender a usar múltiplas armas. Então, querido, toda oportunidade que tiver, se capacite. Porque vai ter hora que você vai precisar fazer mais do que você já sabe fazer. Então é por isso que Deus te deu uma cabeça grande, uma massa cefálica grande, com quase 1,5 kg, e nós já sabemos que quem mais usou um pouco mais de 10%. E tem gente, querido, que não se capacita e só reclama, a massa cefálica dele deve estar negativa, -1, -2, -3 o uso. Então use, querido, ainda tem muito espaço aí para você usar, se capacite. Não resolveu o problema atacando, os inimigos dele foram para a quarta etapa. Qual? Se reunir e disseram assim: cara, a gente já zombou, já avacalhou com o serviço dele, já disse que não presta. Ele continuou. Fomos para lá, fizemos guerra com ele, brigamos e o cara não parou. Próxima etapa. Nós vamos agora nos fingir de amigo dele. E depois que a gente chegar, a gente, sabota ele. Cuidado, querido, com os amigos que aparecem na hora que você está avançando e vencendo. Amigo de verdade é quando você está mal, viu? Amigo de verdade é quando aquele que você ainda está lá no começo, está no buraco, na necessidade. Esses são teus amigos. Agora, aqueles que aparecem só para surfar na onda, cuidado. Esses inimigos agora se fingiram de amigos e começaram a armar armadilhas contra ele. Isso está no capítulo 6, versículo de 1 a 3, que diz assim: tendo ouvido os mesmos caras, Sambalate, Tobias e Gesem o árabe, e o restante dos nossos inimigos, que eu tinha edificado as muralhas, e que nelas não havia mais nenhuma brecha, embora até então eu não tivesse instalado os portais no seu devido lugar, Sambalate e Gesem mandaram-me o seguinte convite: vem,
Vamos nos encontrar em uma das aldeias da planície de Ono. Eles, entretanto, estavam tramando para fazer-me algum mal. Versículo 3. Por esta razão, enviei-lhe mensageiros com esta explicação, ou com esta resposta. Estou executando um grande projeto e não posso descer agora. Afinal, por que eu deveria parar minha obrigação e deixar a obra para encontrar-me convosco? Querido, não pare o que você está fazendo para dar conversa para quem não anda com você. Não pare. Não pare, querido, o que você está fazendo para ficar de papo com quem não soma com você. Com quem só quer especular. Porque, na verdade, o coração deles são maus. Estão tramando mal contra você. Quando você estava perdido, largado lá no mundo, ninguém se incomodava com você. Você começa a fazer alguma coisa aqui na igreja, começa a vir os convites. Você está muito na igreja. Esse negócio de igreja todo dia. E não é nada, e tal. Vamos para tal lugar, vamos para tal lugar. Querido, faça como Neemias. Diga assim, olha, eu não posso ir dar uma voltinha com vocês, porque eu estou fazendo uma grande obra para o meu Deus. Eu estou fazendo uma grande obra para o meu Senhor. Porque enquanto você não está fazendo nada para Deus, querido, não tem convite nenhum. É só você começar a fazer coisa para Deus, que aparece convite para todo lado, para você não estar na casa do Senhor, para você desistir do que você está fazendo. Cuidado, querido, com esses inimigos, com esses amigos, entre aspas, de ocasião. Na hora que você está no auge, que querem chamar você para uma conversinha. Não, querido, não perca o seu foco daquilo que você está fazendo. Diga como Neemias, eu não posso ir ter lá com vocês, porque eu estou executando uma grande obra para o meu Senhor. E por que eu iria parar minha obrigação para bater papo com vocês? Para quê? Não, foque naquilo que você está fazendo. Não deu certo. Vai olhando a sequência. Fizeram piadinha, zombaram, não deu certo. Desqualificaram o serviço dele, não deu certo. Tentaram resolver na força, intimidar na força, não deu certo. Se fingiram de amigo para tentar matá-lo, não deu certo. Bom, próxima etapa, que normalmente fazem contra quem está fazendo alguma coisa. Vamos difamar. Agora nós vamos sair, abrir a boca, falar mal para todo mundo. Porque, querido, só se fala mal e difama de quem faz alguma coisa. Eu sempre uso esse exemplo e vou usar hoje de novo. Você já viu alguém parar duas pessoas para trocar uma fofoca, uma maroca, para falar mal do mendigo? Vocês já viram? Alguém chegar com vocês e dizer, olha, sabe aquele mendigo lá? Ih, aquele não vale nada, aquele é um cachaceiro. Alguém vem trazer para você fofoca de mendigo? Não, porque o cara já está no buraco, já está na desgraça. De quem que fala mal? De quem tem inveja. De quem está fazendo mais do que ele. Aí ele vai trazer conversa. Então agora eles resolveram difamar Neemias. Neemias capítulo 6, versículos 5 a 8. Pela quinta vez, Sambalate enviou seus homens de confiança, agora com uma carta aberta na mão. E nessa missiva, ou seja, nessa carta, estava escrito: comenta-se entre as nações, e Gessem é testemunha, ou seja, o parceiro dele, né? Bela testemunha, né? É testemunha que tu e os judeus planejam uma rebelião. Vocês são rebeldes. Por isso estás construindo esses muros. Dizem também que vocês desejam tornar-se rei deles. E que, portanto, nomeaste profetas em Jerusalém para proclamar o teu respeito. E a seguinte mensagem: há um rei em Judá. Essas notícias inquietantes chegaram aos ouvidos do rei. Por isso é bom que venhas depressa e esclareça este assunto. Então, Neemias mandou dizer-lhe: de tudo o que dizes, nada corresponde com a realidade ou com a verdade. Tu, do teu próprio coração, é que inventas. Quando você
ouvir difamação contra alguém, querido, antes de você embarcar, pare e pense. Só se fala de quem faz, de quem constrói, de quem realiza. Foi mais uma tática que usaram para parar Neemias. Agora vamos difamar. Olha, nós ficamos ouvindo aí, todo mundo está dizendo, essa história de todo mundo está dizendo, já desconfie, querido. Porque se todo mundo, você estaria dizendo também. Se você agora está sabendo a história daquele momento, então você não estava dizendo. Esse negócio, todo mundo está dizendo, todo mundo está sabendo. Eu sou logo sarcástico, eu digo assim, verdade? Os chineses já estão sabendo, os coreanos estão sabendo, os haitianos estão sabendo? Os pigmeus lá da África estão sabendo? Não, então não é todo mundo. Eles agora disseram assim, porque nós já ouvimos falar que você está fazendo uma rebelião, que você está se intitulando rei. Já ouvimos até dizer que você contratou uns profetas aí para dizer que você é rei. Neemias olhou e disse assim, olha, deixa eu dizer uma coisa, tudo que você está dizendo, nada disso é verdade. Vocês estão inventando por aquilo que vocês têm no coração de vocês. Então a difamação também não parou aquele homem. Então, querido, mais uma vez eu vou te dizer, não perca tempo dando ouvido, nem se justificando diante de acusações. Isso é bíblico. Romanos 8,38 diz assim, quem poderá intentar acusações contra os escolhidos de Deus, se é Deus que nos justifica? Então pare, querido, com essa história de ficar se justificando, porque ouviu falar, a melhor coisa que você já faz é o seguinte, meu irmão, quando alguém, porque estão falando, eu não quero saber. Porque falar de você, não quero saber. Se fosse importante, falar para mim. Se não veio falar para mim, é porque não é importante. Pastor, porque estão falando pelas suas costas, estão no lugar certo. Quer dizer que eu estou andando na frente e eles estão lá atrás. Então eu não vou voltar para ir conversar com gente apavorada de quem está lá para trás. Eu tenho que olhar para quem está na frente, que me desafia para me caminhar mais. Então pare com esse negócio de querer justificar. Quem nos justifica é Deus, querido. Quem não tem capacidade, tenta convencer os outros com acusações, mentira, fofoca. Quem não tem capacidade de fazer uma grande obra para Deus, chega com vocês assim, você está sabendo? Lá sobre seu patrão, sobre seu pastor, sobre a sua igreja. Por quê? Ele não tem capacidade de chegar com alguém e dizer assim, olha, eu vim aqui dizer que Jesus te salva, cura, transforma e redime a sua vida. Ele não tem capacidade de ganhar uma pessoa para Jesus. Então ele vai pescar no aquário dos outros e falar mal dos outros. Porque no dia que você quiser saber a verdade, você me procura. Né? Isso mostra, querido, esses Tobias, Sambalate, desgraçado da vida. Você tem que chegar e dizer assim, não, meu irmão, eu não tenho tempo de ouvir você, porque eu já estou fazendo uma grande obra para o meu Senhor. Eu já estou fazendo uma grande obra para o meu Deus. Então é assim que a gente tem que tomar posição. Mas não parou por aí não. Você já viu a sequência? E essa sequência de Neemias acontece na nossa vida. É só você colocar uma ideia, tem gente que já aparece zombando, fazendo piada. Isso aí não vai dar certo. Depois vai desqualificar. Isso aí até uma raposa derruba. Depois não vai ter jeito de tentar enfrentar você. Bater de frente. Não vai dar certo. Não deu certo? Agora vamos difamar. Vamos sair falando, metendo a língua. Não. Aí, queridos, chega a hora de apelarem para chantagem espiritual. Fizeram com Neemias. Os inimigos agora apelaram para falsos profetas e falsas profecias para tentar parar ele. É o que eu chamo de chantagem espiritual. Está no capítulo 6, versículo 14. Neemias já dizendo ao Senhor, diz assim, então eu orei e disse, lembra-te, ó Deus, das atitudes perversas de Tobias e Sambalate que estão praticando, e também das más ações da profetisa Noádia, e de todos os demais profetas que tentaram desesperar-me, ou desanimar-me. Quando os inimigos não conseguiram agora nem zombando, nem desqualificando, nem enfrentando, nem falando mal, nem nada, agora começaram com aquelas profecias, contratar profeta.
Não, porque um profeta foi lá e disse que Deus vai punir, que Deus vai matar, que Deus vai passar com o trator por cima, que Deus vai fazer isso, aquilo outro. É só terrorismo. É só terrorismo. Quem já não passou por isso, querido? Nós aqui então somos campeões de passar por isso. E quando eu ministrava essa palavra, quando eu escrevi essa palavra, o Senhor estava trazendo. Eu me lembro que um tempo atrás apareceu nos profetas que dizia que a igreja ia fechar, era 3 meses para fechar, era não sei o que ia fechar. E sabe o que eu parei e observei, querido? Toda essa galera que se levantou e profetizou contra essa igreja, já morreram. Morreram. Fisicamente, sepultado, caixão, vela preta. Foram. Eu me lembro que na época trouxeram um profeta aqui na cidade, profetizou que a nossa igreja fechava em 3 meses. Morreu com câncer de fígado. Eu me lembro de uma outra que profetizou que era intercessora de Deus nessa cidade, que enquanto Deus não fechasse a nossa porta, não ia embora. Já morreu também. Nós não fomos, mas ela foi. Por quê, querido? Palavra de Deus tem que ser levada a sério. Palavra do Senhor, a Bíblia diz que maldito é aquele que usa o nome do Senhor em vão. E nos dias de Neemias não foi diferente. Chegaram com ele e contrataram uma profetisa para profetizar que o que ele estava fazendo não era de Deus. Para o que ele estava fazendo não ia dar certo. E não só Noádia, mas se você ler os estudos paralelos, diz que chegaram a se levantar mais de 100 profetas contra Neemias. E ele continuou fazendo. Querido, quando você tem propósito e algo com Deus, não são palavras, seja de quem for que vai barrar você. Continue caminhando, continue andando, continue realizando, continue vencendo, em nome de Jesus. Continue. Cuidado, querido, com os profetas que usam o nome de Deus, a palavra de Deus para intimidar. Deixa eu abrir um parênteses aqui e falar sobre qual é a real profecia quando vem de Deus. Toda profecia que vem de Deus, por mais dura que ela seja, por mais corretiva que ela seja, ela tem que terminar com uma palavra de esperança, indicando uma saída, indicando uma porta de esperança. Leia o livro dos profetas. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Joel, Abacuque, todos eles, Amós, Obadias, Sofonias, isso não é nome de dinossauro não, é nome de livro bíblico, tá? Abacuque, Sofonias, tá? Naum, leia, todos eles, por mais que tivesse uma palavra dura, mas leia o último capítulo, o Senhor vai restaurar, o Senhor vai abrir uma porta de esperança, o Senhor vai dar escape para o seu povo, o dia do Senhor virá e trará salvação nas suas asas. Então, palavra profética que vem de Deus, por mais que ela corrija, ela sempre tem um objetivo de apontar um caminho de saída, um caminho de solução. Não se intimide com essas profecias que aparecem por aí para colocar medo na sua vida. Olha, se você não fizer assim, Deus vai te punir. Se você não mudar de igreja, você vai falir. Se você não fizer tal coisa, vai acontecer um desastre. Seu carro vai bater no outro e vai morrer. Meu irmão, repreenda em nome de Jesus. E tome posse da proteção do Senhor na sua vida. Porque promessas do Senhor é que você terá o melhor dessa terra, meu irmão. Que o Senhor estará com você. Então, nada disso parou Neemias. Neemias agora conclui a obra. E ele concluiu a obra por quê? Porque ele não deu ouvidos. Ele primeiro avaliou a situação e ele se capacitou. E eu volto a falar de capacidade para encerrar essa palavra. Aumente a sua capacidade e não as suas vontades. Você quer ser vencedor na vida, meu irmão? Então aumente a sua capacidade, não as suas vontades. Até a sabedoria popular diz que vontade dá e capacidade não. Capacidade
vai servir para alguma coisa. Então, se capacite. Deus, Ele nos dá talentos, Deus nos dá bênção, não é porque nós queremos ou precisamos, é conforme a nossa capacidade. Aqui tem um grande segredo, querido, que talvez você foi enganado na sua caminhada cristã e você precisa aprender hoje. Deus não é obrigado a abençoar ninguém porque tem uma necessidade. Repito, Deus não é obrigado a abençoar ninguém porque a pessoa tem uma necessidade. As bênçãos de Deus são distribuídas conforme a sua capacidade. Que heresia é essa, pastor? É Bíblia, meu irmão. Mateus capítulo 25, parábola dos talentos. O que é que diz o texto lá? Que um senhor chama 3 empregados e ele vai dar 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 para o último. E pode ler o texto, versículo 14 e 15, diz que o Senhor, Ele deu conforme a capacidade de cada um. Aqui Deus não fez acepção de pessoa. Por que Ele escolheu 1 e deu 5? Por que para o outro só deu 2 e para o outro só deu 1? É só ler o texto, conforme a capacidade de cada um. Aí vem a resposta. Quando você diz assim, Deus, por que tu abençoou fulano e não me abençoou? Qual é a resposta de Deus para essa pergunta? Porque Ele está mais capacitado que você. Porque sabia que você, até para receber bênção de Deus, tem que estar capacitado? Se você não estiver preparado e capacitado, a bênção de Deus vai ser um problema na sua mão. Vamos pensar nas bênçãos espirituais primeiro, depois a gente vai para material. O indivíduo, ele quer que Deus o use como profeta. Já pensou se Deus dá o dom de profeta para uma pessoa totalmente desequilibrada emocionalmente? O que é que esse profeta vai fazer? Desgraça, besteira. Sim ou não? Então ele tem que estar capacitado, pelo menos mentalmente sadio, para ser profeta. Mas pastor, e se não tiver nenhum sadio, Deus não vai levantar profeta? Não esquenta não, irmão, ele levanta uma jumenta. Levanta um galo. Não tem problema. Ele fala do jeito que ele quiser. E olhe bem, por que é que Deus dá para quem está capacitado? Porque quem é capacitado, querido, não para no meio do caminho, ele conclui a obra. O que recebeu 5 talentos, que era o mais capacitado, o que ele fez com aqueles 5 talentos? Multiplicou para 10. O outro que tinha um pouco menos de capacidade, recebeu 2 talentos, multiplicou para 4. E o que não tinha capacidade, que o Senhor deu para ele 1 talento por misericórdia, o que ele fez? Enterrou. Enterrou. Deus, querido, não te dá algo porque você precisa, mas conforme a tua capacidade de reter, de administrar. Quanto mais capacidade você tiver de reter e administrar, mais Deus derrama uma bênção sobre você. Então, a nossa oração, preste bem atenção. Pastor, eu estou há muito tempo orando para Deus me dar um negócio, para me dar assim, para Deus me dar um negócio próprio, para me trabalhar isso, aquilo, outro. Quanto tempo você está orando? Já faz 10 anos e Deus não deu, porque você está orando errado. Como é que eu tenho que orar? Olha, a partir de hoje assim, Deus me dá capacidade. Me capacita, Senhor, para ter um negócio próprio. Me capacite, Senhor, para saber administrar o que o Senhor vai entregar nas minhas mãos. Me capacite, Senhor, me dê entendimento, compreensão, capacidade, visão, Senhor, para fazer melhor aquilo que o Senhor vai entregar nas minhas mãos. Em vez de você pedir a bênção para Deus, querido, peça capacidade, capacitação. Aqui vem do céu, Deus te dá. A da terra, você corre atrás e estuda. Você vai atrás e aprende. E aí sim o Senhor vai poder derramar bênçãos maiores sobre a sua vida. Querido, então nós precisamos aumentar
a nossa capacidade e não a nossa vontade. Porque vontade dá e passa. Então aumente o seu nível de capacidade, não de vontade. Faça isso. E quanto mais você aumentar o nível de capacidade, mais o Senhor vai derramar sobre a sua vida. Mais o Senhor vai olhar e dizer assim, está aqui. Se você observar na Bíblia, querido, Deus só dava missões para quem estava ocupado. Deus não dava missão para quem não estava fazendo nada. Jesus, quando foi chamar os discípulos, ele só chamou quem estava trabalhando. Quem estava pescando, quem estava trabalhando como servidor público. Aí você vai dizer, não, pastor, tem um lá que a Bíblia diz que ele estava debaixo da figueira sentado. Você acha que ele estava lá de boa? Tirando uma paia? Dando um cochilo debaixo da árvore? Sabe quem sentava debaixo das figueiras em Israel? Os estudantes da Bíblia, os estudantes da Torá. Então, quando o Senhor chamou o discípulo, que em uma versão chamada Natanael, outro Bartolomeu, ele não estava à toa, ele estava lá se capacitando, estudando as Escrituras. Por isso que o Senhor chamou ele debaixo da árvore. Não é à toa que quando Filipe, que era seu amigo, chegou com ele e disse assim, rapaz, eu encontrei o Messias. Ele, sério? Então eu vou lá ver. Quando ele se aproximou de Jesus, disse assim, eis que eu te vi lá debaixo da figueira. Ou seja, eu te vi estudando a palavra, por isso eu te chamei para ser meu discípulo. Então o Senhor só chama gente ocupada, gente que está desenvolvendo alguma coisa, gente capacitada. Então, querido, não faça por necessidade, e sim por capacitação, e você vencerá todos os seus desafios. Não se trata daquilo que eu preciso, daquilo que eu desejo, mas daquilo que eu tenho capacidade de reter. Deus quer te prosperar muito, viu, querido? Muito. Mas o nível será dado conforme a sua capacidade. O propósito de prosperar. E sabe quando é que a gente vê se já tem capacidade ou não, querido? Pela semente que nós lançamos. A sua semente denuncia a sua capacidade. Você já está há muito tempo aí sentado, me ouvindo, para fazer aquela situação chata que você não gosta, mas que eu ainda não fiz hoje. Aproveita e fale para o seu irmão. Sua semente denuncia a sua capacidade. Vai lá, fala aí para ele. Sua semente denuncia a sua capacidade. Por que é que nós fazemos isso? A pastora já explicou aqui. Pedimos para você repetir, isso é pedagógico. É uma forma de você guardar algumas frases que precisam ser guardadas. Sua semente denuncia a sua capacidade. Deixa eu fazer umas perguntinhas aqui para você. Qual a capacidade de prosperar de uma pessoa que é capaz de dar mais de gorjeta do que de oferta? Ah, eu vou lá. Não, pastor, eu fui lá, o senhor já falou aqui, ensinou e eu aprendi. Fui lá, a conta deu R$100, eu deixei os 10% lá do garçom de gorjeta. Amém? Mas eu não tenho capacidade, eu não tenho coragem de dar uma oferta de R$10. Aí eu pergunto, que capacidade tem de prosperar uma pessoa que dá mais de gorjeta do que de oferta? Será que Deus olha para as pessoas e diz assim, olha, eu vou capacitar você, vou prosperar você, para você ser um mantenedor da minha obra? Outra pergunta, qual capacidade tem de reter a bênção de Deus, se as suas ofertas são iguais às denunciadas pelo profeta Malaquias? Lembra do profeta Malaquias? Ele denuncia, vocês estão trazendo ofertas na casa do Senhor, o resto, a sobra, o que não tem valor, o animal manco, o animal doente, é o que vocês estão trazendo na casa do Senhor. Que capacidade tem o indivíduo de prosperar quando ele diz assim, eu vou doar um ventilador para a igreja, porque já quebrou uma palheta, só tem 2, então na minha casa não presta mais, aí eu vou dar para a igreja. Meu irmão, isso aqui é a casa do Senhor, isso aqui não é o lixão da cidade. Desculpa a sinceridade, mas é verdade. Como é que Deus vai poder prosperar uma pessoa que pensa assim? Eu sempre fui muito
muito pé atrás com esse negócio de igreja fazer bazar. Porque o que aparece, querido, de coisas que o indivíduo olha em casa e diz assim, não serve mais para mim, eu vou dar para a igreja para fazer bazar, é complicado. Graças a Deus que aqui nós já passamos dessa fase, amém? Não é à toa que quando alguém faz bazar aqui pela igreja, o povo da cidade diz assim, eu vou lá no bazar da igreja, lá do Projeto Vida, que as coisas lá são boas. Isso é sinal que a gente já está andando bem, né? Porque tem gente aí que quando vai fazer bazar, não, eu vou dar uma roupa para o bazar. Quando chega aqui, manda aquelas cuequinhas dos filhos cheias de freadas. Pastor, o senhor falando um negócio desse, que vergonha, que escândalo. Sabe de nada, inocente. Não sabe de nada. A nossa oferta denuncia a nossa capacidade, meu irmão. Quem é capacitado sempre apresenta a sua melhor oferta. A sua melhor oferta. Porque ele sabe que Deus não fica devendo nada para ninguém. Quanto mais você oferta, mais Deus abençoa. Sabe uma coisa, querido, que eu fico pensando determinadas vezes? Quando é que o ser humano vai entender que aquilo que ele rouba de Deus, ele não vai usufruir? Quando que o ser humano vai entender que aquilo que ele rouba de Deus, ele nunca vai usufruir? Vou lhe dar um exemplo. Pastor, mas o indivíduo está lá no mundo, não oferta, não dizima, está lá no mundo, não tem Deus, não tem nada. Quando o indivíduo está no mundo, o dinheiro que ele deveria entregar para o Senhor, o diabo arranja um lugar para ele entregar. Chama-se vício. Não é normal o indivíduo, quando está no mundo, longe do Senhor, ter um vício? Sim ou não? Sim. Seja de bebida, de fumo, de jogo. O diabo dá logo um vício para ele. De compra compulsiva. Ele arranja um vício. E aquilo que ele deveria trazer na casa do Senhor, ele gasta tudo no vício. Porque a parte de Deus, o ser humano ele precisa entender, a parte que é de Deus não adianta, eu nunca vou usufruir. Não adianta. Ah, pastor, mas eu aceitei Jesus, graças a Deus eu não tenho mais vício, não sei o quê. Beleza. Aí pega a parte que é do Senhor, não entrega. Aí você já prestou que tudo passa na sua mão, quebra, danifica. O indivíduo não entrega no Senhor, mas entrega lá no mecânico. Não entrega para o Senhor, mas entrega na oficina. Não entrega na casa do Senhor, mas entrega na farmácia. Ele não entrega na casa do Senhor, mas ele entrega lá no médico. Ele não entrega na casa do Senhor e não tem lucro. Trabalha, faz negócio, pega empreita, e aquele negócio todo, quando chega no final, faz a conta, não tem lucro. Por quê? Porque a parte que é de Deus, querido, o ser humano nunca vai usufruir. Nunca. E Deus ainda é tão bom e misericordioso, que como Ele não precisa, mas o que Ele precisa é converter o nosso caráter, Ele diz assim, se você devolver a minha parte, você vai ver que eu abrirei a janela do céu e derramarei bênçãos sem medidas. Então, quando eu retenho a parte de Deus, eu não usufruo. Mas quando eu entrego a parte de Deus, Ele dá mais do que eu mereço. Mais do que eu preciso. Porque a bênção do Senhor, a Bíblia diz que ela acrescenta e não traz dores. Que lindo, não? Então, quando o ser humano entender isso, que a parte que é de Deus, se ele reter, ele não vai usufruir, querido, já está mudando de vida há muito tempo. E isso é bíblico. Ageu 1:6. O que é que Deus levanta o profeta Ageu? Porque o povo começou a construção do templo, quando chegou na altura de janela, eles pararam a obra. Pararam a obra. E agora, eles começaram a fazer as casas deles, as plantações dele. E aí o profeta diz assim, vocês já perceberam que vocês trabalham muito e ganham pouco? Vocês já perceberam que o que vocês vestem não se aquece? Vocês já perceberam que o salário de vocês é como se colocasse um saco furado? Que não tem rendimento? Que não tem retorno? Querido, Deus quer te capacitar para ser abençoado, ser próspero. Mas a sua oferta denuncia a sua capacidade.
primeiro passo, querido, que nos capacita no reino dos céus é fidelidade. Ser fiel ao Senhor, entregar ao Senhor. Essa questão de oferta e capacidade está tão ligada. Qual foi o rei mais capacitado que Israel teve descrito na Bíblia? Qual rei mais capacitado, que depois de Jesus é o nome mais falado na Bíblia? Não. Davi. Davi era um bom ofertante? Vou dar só um exemplo. Ele foi buscar a arca. E ele chegou com o pessoal da arca e ele fazia o seguinte: 40 e poucos quilômetros de distância da casa de Obed-edom para Jerusalém. Ele ia com o pessoal e dizia: 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sétimo passo, faz um sacrifício. Mais 7 passos, um sacrifício. Mais 7 passos, um sacrifício. Os rabinos em Israel, uma vez eu conversando com um lá, ele me deu uma explicação que eu fiquei de boca aberta. Ele disse assim: quando Davi chegou lá, tinha um rastro de sangue tão grande na estrada dos sacrifícios que parecia um rio. E todos chegaram lá com seus pés marcados pelo sacrifício, mostrando que seria por um sacrifício que viria a remissão da humanidade. Por isso Davi foi o rei mais capacitado da Bíblia, porque ele era o melhor ofertante que tinha. Ele era até exagerado nas suas ofertas. E põe exagero nisso. A cada 7 passos um sacrifício, e não era um sacrifíciozinho dizendo assim, 3 caroços de milho de oferta. Ele matava um boi e 7 carneiros. E foi ofertando, até que ele entrou com a arca em Jerusalém. E quando ele entra com a arca em Jerusalém, meu irmão, eu falei para você da agora e vou provar agora. Os primeiros a zombarem são da onde? De casa. A esposa dele está lá na sacada, só olhando. E Davi entra pulando com roupa de sacerdote, a coroa, e saltando e gritando, e escrevendo um dos salmos mais bonitos que tem na Bíblia: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor forte na batalha. Ele vem cantando, compondo o salmo, salmodiando, gritando, e a mulher dele lá: me parte a cara de vergonha. Quando ele entra em casa, todo feliz, a mulher dele: bonito, não? Que belo papelão fez hoje o rei de Israel, dançando na frente dos seus súditos como um devasso. A capacidade dele vinha pela oferta. Mical, a mulher dele, que foi um presente dado